Muitas vezes, o mundo prega a esperança e a salvação como metas supremas, mas raramente paramos para refletir se essa promessa não é, na verdade, uma fuga da própria existência. É possível que a busca por um paraíso futuro esteja impedindo você de viver plenamente o único presente que possui. Diante disso, fica o desafio. Você tem a coragem de admitir que a fé consoladora pode se tornar um obstáculo para a sua afirmação no mundo? Arthur Schopenhauer, o filósofo que desnudou a vontade cega que move o universo, foi implacável ao declarar: o cristianismo nega a vida. Essa frase não é apenas uma crítica comum. Ela é uma acusação profunda contra uma doutrina que, segundo ele, desvaloriza a existência terrena em favor de uma ilusão pós-morte. Nos próximos minutos, você vai entender como a promessa de um céu pode transformar a jornada humana em um fardo a ser suportado, e não em uma experiência a ser vivida. Este conteúdo não é um ataque à sua espiritualidade, mas um convite à lucidez existencial e uma exposição da forma como essa visão desvia o homem de sua própria natureza. Agora, a escolha é sua: continuar a esperar por uma recompensa celestial ou abraçar a plenitude e a tragédia da sua própria existência. Contextualização: quem foi Arthur Schopenhauer? Para compreender essa visão, precisamos conhecer Arthur Schopenhauer. Nascido em 1788 e falecido em 1860, sua trajetória foi marcada por uma profunda solidão intelectual e pelo rompimento com o otimismo de sua época. Ele revolucionou o pensamento ao colocar a vontade, e não a razão, como a força motriz do universo. Influenciado pelo pensamento oriental, Schopenhauer via o mundo como manifestação de uma energia irracional que gera desejos incessantes. Sua filosofia é apresentada em sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação, onde ele explica que o que percebemos é apenas uma imagem da realidade, enquanto a essência das coisas é uma busca eterna e insatisfeita. Já em ensaios como Metafísica do Amor e Metafísica da Morte, ele explora como os sentimentos românticos servem apenas à perpetuação da espécie e como o fim da vida pode ser visto como uma libertação da tirania dessa vontade constante. Schopenhauer não buscou o consolo fácil, mas desnudou as ilusões que a humanidade cria para suportar a dor de existir. Principais pontos de reflexão: a desvalorização da vida terrena, o paraíso como fuga. A análise da frase começa com: o cristianismo nega a vida. Para Schopenhauer, essa negação se manifesta na desvalorização da existência terrena em favor de uma promessa de vida eterna. A crítica é que, ao focar em um paraíso pós-morte, o cristianismo transforma a vida presente em um mero vale de lágrimas, um estágio de provação a ser suportado. Isso desestimula a busca pela felicidade e pela realização aqui e agora. Hoje, vemos como essa mentalidade pode levar à passividade diante de injustiças sociais, à aceitação da miséria e à negligência do meio ambiente, sob a justificativa de que este mundo não é o nosso lar ou que Deus tem um plano maior. Quando a vida é apenas uma passagem para a eternidade, qual o valor da sua própria existência? A culpa original, o pecado como condenação da existência. A doutrina do pecado original é, para Schopenhauer, uma das formas mais profundas de negação da vida. A crítica é que ela condena a própria natureza humana como inerentemente falha e pecaminosa, desde o nascimento. Isso gera um sentimento de culpa e indignidade que acompanha o indivíduo por toda a vida, impedindo de aceitar e celebrar sua própria existência. O versículo Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é um pilar dessa condenação, que transforma a vida em uma luta constante contra a própria essência. Essa visão fomenta a autoflagelação e a repressão dos instintos naturais, considerados impuros. Como pode o homem amar a vida se ele é ensinado a odiar a si mesmo desde o berço? A ascese e a repressão dos instintos, a vontade castrada. Schopenhauer via a ascese cristã, que envolve a negação dos prazeres mundanos, a castidade e o jejum, como uma tentativa de reprimir a vontade de viver.
A crítica é que o cristianismo busca anular os instintos naturais, a sexualidade, o desejo e a afirmação do eu, em nome de uma pureza espiritual. Isso leva a uma vida de frustração e negação, onde a plenitude da experiência humana é sacrificada. Hoje, vemos como essa repressão ainda gera traumas psicológicos, hipocrisia e uma profunda desconexão com o próprio corpo e suas necessidades, como na condenação da homossexualidade ou da sexualidade feminina, que são vistas como pecado em vez de expressões naturais da vida. Quando a vida é vista como tentação, a felicidade se torna um pecado e a plenitude, uma heresia? O sofrimento como virtude, a glorificação da dor. Para Schopenhauer, o cristianismo glorifica o sofrimento, transformando-o em um caminho para a salvação. A crítica é que, ao exaltar a dor e o martírio, a doutrina cristã desestimula a busca pela superação do sofrimento e pela alegria de viver. A figura de Cristo na cruz, o sofrimento como prova de fé, incentiva a aceitação passiva da dor em vez da luta contra ela. Isso pode levar à resignação diante de doenças, injustiças e adversidades, acreditando que o sofrimento é um desígnio divino ou uma forma de purificação. A promessa de recompensa no céu por uma vida de privações na terra é uma forma de manter as massas conformadas com sua condição. Se o sofrimento é o caminho para a salvação, a busca pela felicidade é um desvio do propósito divino? A humildade e a negação do ego, a anulação do indivíduo. O cristianismo prega a humildade e a negação do ego, o que para Schopenhauer é uma negação da individualidade e da força vital. A crítica é que, ao exigir que o homem se considere um servo, um pecador, e que coloque Deus acima de tudo, a doutrina cristã anula a afirmação do eu e a busca pela excelência individual. O versículo Mateus 5, 39. Mas eu vos digo que não resistais ao mal, antes, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É um exemplo de como a humildade extrema pode levar à passividade e à renúncia da própria dignidade. Essa anulação do ego impede o desenvolvimento pleno do potencial humano e a busca por uma vida autêntica. Quando a humildade se torna a maior virtude, a afirmação do eu se torna um pecado e a grandeza individual, uma afronta a Deus. A promessa de recompensa pós-morte, a desvalorização do presente. A promessa de uma vida eterna e de recompensas celestiais, para Schopenhauer, desvia o foco da única realidade que temos, o presente. A crítica é que o cristianismo incentiva o homem a viver para um futuro incerto, negligenciando a riqueza e a complexidade da vida terrena. Isso gera uma mentalidade de espera e de adiamento da felicidade, onde a vida é apenas um meio para um fim. Em vez de buscar a realização aqui e agora, o fiel é incentivado a acumular méritos para uma vida futura, perdendo a oportunidade de viver plenamente o presente. A fé, nesse sentido, é uma forma de alienação do tempo presente. Se a verdadeira vida começa após a morte, o que fazemos com a vida que nos foi dada agora? A fé na providência divina, a abdicação da responsabilidade. Schopenhauer criticava a fé na providência divina, que, segundo ele, leva à abdicação da responsabilidade individual. A crítica é que, ao acreditar que Deus tem um plano para tudo e que cuidará de seus filhos, o cristianismo desestimula a ação, o planejamento e a busca por soluções racionais para os problemas. Isso pode levar à passividade e à dependência, onde o indivíduo espera que Deus resolva seus problemas em vez de agir por si mesmo. O versículo Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, é frequentemente interpretado como um convite à inação e à entrega total à vontade divina. Quando Deus é responsável por tudo, o homem se torna irresponsável por sua própria vida e destino? A negação da natureza humana, o conflito com a vontade. Para Schopenhauer, o cristianismo nega a natureza intrínseca do homem, que é impulsionada pela vontade. A crítica é que, ao tentar reprimir essa vontade cega e irracional,
a doutrina cristã entra em conflito com a própria essência do ser humano, gerando sofrimento e frustração. A vida é vontade, e negá-la é negar a si mesmo. Essa negação se manifesta na condenação dos prazeres sensoriais, da ambição, da autoafirmação, que são vistos como pecaminosos. O cristianismo, nesse sentido, é uma doutrina antinatural, que busca moldar o homem a um ideal que contraria sua própria constituição. Como pode o homem encontrar a paz se ele é ensinado a lutar contra sua própria natureza? O pessimismo cristão, a visão sombria da existência. Embora Schopenhauer fosse um pessimista, ele via o pessimismo cristão como uma forma de negação da vida. A crítica é que, ao pintar um quadro sombrio da existência terrena, marcada pelo pecado, pelo sofrimento e pela imperfeição, o cristianismo reforça a ideia de que a vida não vale a pena ser vivida por si mesma. Essa visão sombria desestimula a alegria, a celebração e a afirmação da vida em todas as suas manifestações. Em vez de buscar a beleza e o significado na existência presente, o fiel é incentivado a ver o mundo como um lugar de tentações e provações, um obstáculo para a salvação. Se a vida é um fardo, a morte se torna uma libertação e a existência, uma condenação? A afirmação da vida, o caminho para a autenticidade. Schopenhauer, apesar de seu pessimismo, defendia que a única forma de mitigar o sofrimento é através da negação da vontade, mas também da compaixão e da contemplação estética, que são formas de afirmação da vida. A crítica é que o cristianismo, ao negar a vida, impede o homem de encontrar a autenticidade e a plenitude em sua própria existência. A verdadeira liberdade reside em aceitar a vida em sua totalidade, com suas alegrias e suas dores, sem a necessidade de ilusões ou promessas vazias. A busca por uma vida autêntica, que afirma a vontade e a individualidade, é o caminho para a verdadeira realização humana, livre das amarras de qualquer doutrina que a sufoque. A verdadeira vida é aquela que se nega em busca de um ideal ou aquela que se afirma em sua plenitude, aqui e agora? Análise da frase. O cristianismo nega a vida. Esta frase de Arthur Schopenhauer é uma denúncia filosófica da essência do cristianismo. A análise parte por parte revela a profundidade de sua tese. O cristianismo identifica a doutrina como agente dessa negação, nega aponta para uma rejeição ativa e fundamental, e a vida refere-se à existência terrena em sua totalidade, com seus instintos, desejos, alegrias e sofrimentos. Schopenhauer argumenta que o cristianismo, ao desvalorizar o mundo material, ao pregar a culpa original, a ascese, a glorificação do sofrimento e a promessa de um paraíso pós-morte, desvia o homem de sua própria natureza e de sua capacidade de afirmar a vida. A frase revela que, para o filósofo, a fé cristã é uma força contrária à vontade de viver, uma doutrina que, em vez de enriquecer a existência, a empobrece e a condena. É um convite a questionar se a busca pela salvação não é, na verdade, uma fuga da própria vida. Se este conteúdo desafiou sua visão de mundo, deixe seu like e compartilhe com quem busca a verdade sem ilusões. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, exploramos as ideias que a maioria prefere evitar. Inscreva-se para mais reflexões e comente abaixo. Você sente que as promessas de um futuro divino te ajudam a enfrentar o hoje ou te afastam da realidade? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.